Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionáveis na cultura pop. Comigo aqui, como sempre, Dr. Helder. Dr. Helder, e aí? E aí, mano? Mais uma grande conversa. Pô, grande conversa. Tô muito feliz da gente poder falar do Capitão agora. Depois de Homem de Ferro. Homem de Ferro. Né? Eu acho que o Capitão América Exatamente. Vai ser o nosso próximo grande herói, um dos principais heróis da Marvel, né? Com uma, como é que eu posso dizer, uma legião de fãs que foram capturados ao longo desses 10 anos. Sem dúvida alguma. De Marvel, né? Sem dúvida alguma. Um personagem extremamente expressivo, independente do MCU, no próprio gibi, né? No universo dos quadrinhos, onde ele foi concebido e depois trazido para a parte do cinema. Exatamente. Certo? Eu acho que é uma criação genial, a gente vai falar disso, uma criação genial, incrível do Jack Kirby. O Jack Kirby como um grande co-criador de todos os personagens da Marvel. Mas, além disso, realmente, o que você falou agora no início, eu acho que faz toda a diferença. Como esse personagem, ele conquistou o coração mesmo dos fãs. Sim. Com o Chris Evans. Sim. Então a gente vai falar dele também, porque, assim, quando a gente pensa no Homem de Ferro, é impossível você dissociar do Robert Downey Jr. Claro. E a gente pode dizer com total segurança que também como é impossível você dissociar o Capitão América dos cinemas do Chris Evans. Realmente, exatamente isso. Ele capturou tão bem. Eu e assim, a gente vai falar um pouquinho mais claro. para frente. Vamos lá. Eu acho que cabe aqui também dividir o programa basicamente em 3 partes. Legal. Né? Como a gente fez com o Homem de Ferro. Então, começar um pouquinho. Quem é o herói Capitão América? Né? Como que ele foi concebido? Em que época ele foi concebido? Perfeito. E para depois falar da escolha do Chris Evans, né? Que é interessante também. Né? Realmente é. E por fim a gente vai falar do primeiro Capitão América, né? Que foi a introdução do MCU. Exatamente. O primeiro Vingador. E é isso que eu ia falar. E exatamente o primeiro Vingador. É isso aí. Até antes de todo mundo, em função da linha, justamente da linha temporal. E aí a gente claro. fala, né? Descrever principalmente todas essas figuras e trocentas outras que foram lançadas, não só do personagem Capitão América, eu não vou entrar mais na questão do MCU, mas especialmente do primeiro filme. Legal, maravilha. Muito bem, vamos lá então? Vamos voltar um pouquinho no tempo, então vamos. Né? Criação do Capitão América, e aí é com você. Beleza, março de 1941, tá entre... A primeira e a segunda guerra mundial. E tá entre os heróis mais antigos, ou super-heróis mais antigos, porque você tá falando de 41, pensa que Capitão América surgiu pouco tempo depois de Batman, sim. 39, sim. Superman, que é 38, sim. Mulher Maravilha, que é 40, 41, sim. E aí vem Jack Kirby com Joe Simon, sim. Importante falar. Sim. Joe Simon, ele era editor da Timely Comics, que é a antecessora da Marvel. Sim. E ele, juntamente com o grande Jack Kirby, sim. Quadrinista e desenhista e criador de universos, genial, né? Concebeu o Capitão América. Sim. No momento da história, Mauro, que os Estados Unidos, é claro, ele não tinha entrado na Segunda Guerra Mundial. Sim, demorou um pouquinho depois. Foi pouco depois, foi em dezembro de 41, olha que interessante. Março de 41, sai Capitão América, socando Hitler. Sim. A capa virou uma capa, é uma capa clássica. Uhum. Se você nunca viu, procura aí no Google, primeira capa, Capitão América, primeira aparição. Capitão América socando Hitler. Perfeito, vai ter lá. Né? E aí, só para não perder o fio da meada, e aí, em dezembro
de 41, pouco depois, Sim. é que os Estados Unidos entra na guerra pós-ataque, né, à base lá no Havaí de Pearl Harbor. Tá? Então, a origem está aí, né? De forma muito, muito sucinta, está aí. Só queria colocar aqui a questão de que foi um primeiro herói tirando a tríade de DC. Perfeito. Né? Você já mencionou isso. E aí vale destacar que criou-se o hiato que vem até hoje, né? De uma leva de heróis diferente do que a linha que a DC criou, justamente numa época muito parecida. Né? Sim, sim. Então, um Superman que vem de um outro planeta, e aí você praticamente, né? Você não se fala ali na questão de Segunda Guerra Mundial, do que está acontecendo Evidente. ali. O Batman também no mundo dele, e a Mulher Maravilha idem no mundo dela. E aí vem uma outra empresa, né? Antecessora Marvel, e que cria um personagem que aí, num contexto mais histórico, como muitos artistas ao longo de todo, né? Desde a partir de artistas clássicos de pintura. Eu estou voltando em outras vertentes de arte. Né? Então, cultura grega, e aí ele vai lá e retrata o que está acontecendo na época, barroco, né? Questão de rebuscamento, e assim vai. A arte tem essa característica. De imitar a realidade. De retratar a realidade, de refletir a realidade. Pega... Né, você citou, né, a arte greco-romana, pega a arte do Renascimento, né, com os grandes expoentes do Renascimento, pega lá Michelangelo, Botticelli, né, eles sempre, óbvio, refletem, tem uma expressão em alemão, quando a gente fala de tendências, que chama Zeitgeist, né, numa tradução é o espírito do tempo. Né, então, o Zeitgeist, o que é o Zeitgeist? É aquilo que reflete o espírito do tempo. E tem tudo a ver com isso, sabe, Tomás? Com o Capitão América refletindo aquele momento de tensão mundial. De que, claro, na origem do Capitão América, os Estados Unidos, ele é como se ele sinalizasse que ele era contra já o regime nazista, contra Hitler, apesar de ainda adotar uma posição de neutralidade, mas o Capitão América, sem sombra de dúvida, né, a gente sabe que o Kirby e o Simon, eles quiseram construir, né, um símbolo dos valores americanos, evidentemente, justiça, igualdade, patriotismo, mas, ao mesmo tempo, o quadrinho ele tinha essa função, né, entre, né, o início, né, década de 30, 40, tinha uma função do escapismo. Né? Então, até porque 1929 para 30 nos Estados Unidos teve o crash da Bolsa de Nova York. Então, eles estavam saindo ainda de um período de depressão severa. Então, os quadrinhos e esses personagens que a gente brinca, né? Os personagens maior que a vida, né? Eles também eram uma válvula de escape dessas agruras aí das pessoas do cotidiano. Né? Então, eu acho que é bacana a gente perceber o quanto que esse personagem ele foi importante como vários aspectos, tem várias funções de a questão óbvio de valores, a questão de tem a parte do tipo, olha, tem como é que eu posso falar, né, de você ter um super soldado, né, exatamente, do tipo, olha, alguém que possa reverter ou mudar o rumo justamente da guerra. E ao mesmo tempo esse escapismo que você justamente comentou aí. Sim, e que reflete, o ambiente político, social da época. Claro. Então o Capitão, ele surge, eu acho, nesse sentido, né? De combater a opressão. E, quer queira, quer não, Mauro, a gente sabe hoje, olhando em retrospecto, que a Segunda Guerra Mundial, tanto que alguns dizem, né, existem historiadores que rotulam a Segunda Guerra Mundial como
a Guerra Justa. É muito louco se a gente parar para pensar. A Guerra Justa, a guerra por si só, ela é um evento catastrófico, carnificina. E é algo que depõe contra a humanidade, né? Depõe contra o outro. E imagina, né? A Guerra Justa. E por quê? Porque você hoje sabe que você estava lutando contra o mal mesmo. Né? Então, quando a gente fala aquela dicotomia entre o bem e o mal, o nazismo era o mal encarnado. Tinha uma figura. E bacana como isso, de alguma forma, também, né, aflora com o símbolo que é o Capitão América. Sim. Né? Sim. Eu acho isso muito interessante, né? Como o Kirby e o Simon, eles tentaram, né, envolver, né, claro, os americanos nesse espírito, num engajamento, num primeiro momento, não um engajamento direto, né, porque o governo não existia isso, mas um engajamento político, né, um engajamento de compartilhamento de valores e crenças, sabe? Sim. Então, eu acho isso muito bacana. Né? Mas é isso. E é claro, né? Steve Rogers. Quem é Steve Rogers? Você citou muito bem. Steve Rogers é um super soldado. Ele é fruto, né, de um soro. Sim. E bacana que ele era quem? Alguém que queria... franzino, né? Um tanto quanto, sei lá, inofensivo? Acho que sim, não. Sim. Não, uma coisa que não oferece ameaça, não, mas alguém que queria ajudar. Ameaça, então, aí vamos lá. Talvez não ofereça uma ameaça física. Exatamente. Mas aquela coisa do espírito, que depois é colocado, muito bem colocado durante o filme, né? De desistir, de você ter valores muito bem definidos e não abrir mão justamente desses valores. Totalmente. Nesse ponto, se não fosse isso, ele não se tornaria o Capitão América, não teria sido escolhido. Ele é um símbolo de coragem, né? Um símbolo de altruísmo, um símbolo de pensar no outro. Eu sei que a gente vai falar mais do filme do Capitão, mas eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro filme, porque ele dialoga muito com esse Capitão América da origem. Sim. E tem aquela cena do treinamento do Capitão América em que o coronel joga a granada. Joga a granada. E a granada fala. E ele, antes de se transformar no Capitão América, ele se joga. Aí, né, afaste e tal, não sei o quê. E ele tem uma sinalização de que ele é a pessoa certa. E o médico tem um diálogo maravilhoso com ele num dado momento do filme também, né, do porquê que ele foi escolhido. Né? Porque o soro do super soldado aplicado a alguém mais preparado fisicamente poderia, é claro, né, fazer com que o físico ficasse ainda mais preparado para enfrentar os inimigos, entrar em batalha e tal. Mas assim, o físico e o caráter, né, não são a mesma coisa. Eu não lembro exatamente a expressão, ele fala. Eu não lembro exatamente do diálogo, mas ele fala assim, tem que ser você porque... Ele intensifica, a palavra. O soro, ele intensifica aquilo que a pessoa tem. Não... Isso, entendeu? Exatamente. E aí esse o médico olha e fala assim, isso mesmo. Então, se você intensifica, inclusive, a questão do que você tem dentro de você, né? Se você é uma pessoa boa, ele vai intensificar o que é bom, mais ainda o que é bom. Ou se você é uma pessoa mal, ele vai intensificar mais ainda o que você se torne ainda mais mal. É isso mesmo. É óbvio que tem as questões físicas, né? De torná-lo mais forte, mais rápido, mais ágil. Mas a ideia do médico era justamente isso. Pô, eu preciso primeiro da essência para você criar. Isso mesmo. Porque todo o resto é uma consequência natural de quem você de fato é. Você falou, vamos falar do filme depois, mas eu preciso colocar isso, né? Porque o primeiro filme ele retrata muito fielmente o que aconteceu, né? Durante o quadrinho.
Então, a origem do Caveira Vermelha, o médico, ao campo de treinamento, um Capitão América magrinho, fraquinho e tudo, mas muito, muito focado, né, no que ele quer, né, de mais questão de justiça, aqueles valores que a gente já falou. Altruísta, né? Inclusive cenas, né? As próprias cenas do Buck morrendo, quer dizer, você também tira dali e aí dá origem ao Soldado Invernal. Então, eu acho que eu gosto muito dele, porque eu gosto também. A criação é muito bem feita, né, do personagem, do herói. A gente também vai falar da questão do Chris Evans, que fez incorporou totalmente o Capitão América. Ele foi, para mim, uma grata surpresa. Para todo mundo, acho que para todo mundo, né? Especialmente pelo fato de ter feito outro herói. Calma, se segura aí. Segura aí, tá bom? Tô bem. Segura aí, né? Então, foi muito fiel justamente ao... E aí foi... Não, tá falando da criação do personagem, então isso também foi em função de você ter uma coisa muito fiel à origem do Capitão América, dos quadrinhos, de trazer todos esses elementos, né? Ele parece um filme à moda antiga. O primeiro... Ele, sabe assim? O estilo dele. Claro, é um filme da Marvel. Evidente, mas toda aquela parte de construção do símbolo. Isso realmente reflete esse espírito da época, né? Do momento em que os Estados Unidos estavam passando e de como eles precisavam ter alguém que pudesse servir de motivação, né? Motivação para, né? Motivação de guerra, motivação para combater o mal, né? Tanto que no filme tem isso dele, muito legal no primeiro... A gente quer entrar no filme. Mas vamos lá, tá bom. Deixa eu... então, aí é justamente aí o próximo passo, né? Então, criou-se o Capitão América. Por sinal, eu esqueci de falar. Captain America Comics número 1. Tá? Esse é o nome do título. Tá bom? Ele começou com uma revista dele. Né? É importante. De peso, né? Exatamente. É importante pontuar. Aí vamos pensar o seguinte, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, e aí você teve um Capitão América que veio até os dias de hoje. Sim, certo? É verdade. Com certa, você tem até a morte do Steve Rogers, aí tem vários episódios. Conta assim, bem, talvez sucintamente, quais são, pelo menos, as principais histórias. Na verdade, e aqueles marcos que você fala, não, esses aqui vale a pena a gente mensurar, porque fazem parte não só da longevidade, né, mas de você, do Capitão América, realmente ganhar popularidade, a ponto de que, óbvio, quando a Marvel chegou e falou, vamos fazer o MCU, para muita gente, cara, eles não queriam ver o Homem de Ferro. A gente já falou isso no capítulo Homem de Ferro. Vejam o capítulo Homem de Ferro. Porque, né, da história dele ser um herói secundário dos quadrinhos e depois virar o hit que ele era. Mas muita gente veio e falou, não, quero ver esse cara. Né? Porque já teve o Capitão América, lembra o Capitão América da televisão? Boa! Né? Lembro. Então, tem até um longa-metragem, eu não sei se é esse da televisão. Eu acho que é um longa-metragem. Que é um longa-metragem que passava na TV. Isso. Não, aí tem o longa-metragem, você tem um desenho do Capitão Porra, lembrei o nome do ator, cara. Matt Salinger. E é uma totalmente curiosidade aleatória. Matt Salinger é o ator, um ator completamente desconhecido, mas o que ele tinha de famoso? Ele era sobrinho do J.D. Salinger, um grande escritor norte-americano que escreveu aquele classicão americano, O Apanhador no Campo de Centeio. Sabe disso? Olha que loucura, cara. Mas assim, é a única referência mais relevante do cara. Ator, né? O que ele fez de mais relevante depois? Nada. Nada. Então, e aí o que eu me lembro de Capitão, até para pensar na transição até os dias de hoje, ou até o MCU, para quando a gente vai começar a falar, são aqueles desenhos clássicos que eram quase os quadrinhos com quadros que tinha o Cabim. Que era o desenho do Kirby. Que era o desenho do Kirby. Saber o que era o desenho do Kirby. Então, o que me vem à cabeça, né, era isso que você tinha. E é óbvio que quem continuou consumindo o Capitão América
através dos quadrinhos que a gente tinha aqui também, que mencionamos no próprio episódio do Homem de Ferro, né? Você sabia que tinha Capitão América, esse desenho do Kirby que você falou, porque isso foi década de 60 para 70. Foi por aí. Eu lembro dele na televisão. Então, mas na era TV, colorido, mas era colorido, sim. Mas aquela coisa do cenário, era estático. A imagem dele era estática, e aí, para você movimentá-lo. É isso aí. Era só você colocar, tipo, você passava essa imagem estática daqui pra cá. É isso mesmo. E aí botava um cabum, pra dar um efeito maior da... Tinha o Hulk, tinha o filme do Thor, tinha o Capitão América e tinha o Homem de Ferro. Era isso. É isso aí. E você sabe que terrível isso daqui? Tudo bem que a gente tá falando de Capitão América, mas você sabe que até hoje eu sei a musiquinha do Homem de Ferro, cara? Você lembra? Lembro. Iron Man, né? Tony Stark tira a roupa, é cientista espacial, mas também é Homem de Ferro, elétrico, atômico, genial, é lenha dura, Homem de Ferro. Lenha dura, Homem de Ferro. Essa era a musiquinha de abertura. Nossa, cara. Bom, isso aí eu já não lembro. Doideira, né? Como é que a gente lembra dessas coisas. Mas eu não lembro do Capitão América. Mas, Capitão América. O que rolou, Mauro? Eu acho que o mais importante, assim, como ele surgiu num contexto político-social específico, com a guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ele perdeu relevância. Foi curioso isso, né? Para falar a verdade, não só Capitão América, mas o próprio uniforme de uma bandeira, a bandeira e tal, dele para a questão da guerra. Mas todos os quadrinhos, de alguma forma, tiveram pós Segunda Guerra Mundial, tiveram uma queda drástica de vendas, perderam relevância. Né? O público, de uma certa forma, se desinteressou pelos heróis. Sim. Até porque os Estados Unidos, como grande liderança mundial, teve depois um ganho de prosperidade, certo? Teve o plano Marshall de revitalizar a economia e tudo mais. Então, a partir da década de 50, foi um grande deslumbre. E aí, aquela ideia de os super-heróis, talvez eles não sejam tão mais necessários. Tanto que... Você começa a questão da guerra armamentista para a Guerra Fria. E aí, exatamente. E foi em 53, por aí, que a Atlas Comics, que aí veio substituiu a Timely Comics, então, antes de virar Marvel, foi por aí que eles tentaram revitalizar o Capitão América. Né? E aí, é claro, o inimigo é outro. Mudou. É o que você falou. Deixa de ser os nazistas, e agora quem? São os comunistas. Né? São os comunistas. Tanto que eu separei aqui o título de uma série, né, dessa tentativa de fazer com que o Capitão América voltasse a ser relevante, que trazia o Capitão América com o slogan de que ele é o Commie Smasher. Né? Então ele é o triturador, o esmagador de comunistas. Sim. Maravilhoso, né? O Zemo. Mas não deu certo, viu? Então, aí mas também não deu certo, não. Durante a Segunda Guerra Mundial, o inimigo do Capitão América, tá falando da guerra, nazismo, mas você criou um personagem que representou, que a gente vai falar mais dele, que é justamente esse cara aqui, o Perfeito. Né? Isso aí. Aí, quando ele teve essa mudança de foco, né? Você entra com outro inimigo também muito característico e que também eles trazem para o cinema mais para frente, que é o Barão Zemo, certo? É verdade. Que é o Barão Zemo. Sim. E aí é uma outra que é justamente mais dessa época, se eu não me engano. Sim, é verdade. É mais entre 50 e 60. 50 e 60. 50 e 60 próxima fase do Capitão e do novo inimigo, da nova caracterização. Até porque, assim, no primeiro filme do Capitão América, do Chris Evans, né? O filme, ele bebe da fonte também dessa tentativa de revitalização do Capitão. Se você pega na origem mesmo, a origem dos quadrinhos para que a gente viu no cinema, ela não é exatamente igual. Em 60, eu anotei aqui para não esquecer também, em 64, The Avengers 4, número 4,
você tem um retcon do Capitão América. Ou seja, vamos recontar a origem um pouco dele, colocar outros elementos. E daqui que surge aquela ideia dele ter caído num avião no Atlântico Norte, de ficar congelado em animação suspensa e ser resgatado e voltar daí como líder dos Vingadores. Então, isso é importantíssimo, cara. Total, isso é total. Super relevante. Sim. E também, na década de 60, apesar de estarmos na década de 60, muitas histórias do Capitão América escritas na década de 60 faziam referência à Segunda Guerra. Sim. Então é na década de 60 que eles fazem a referência ao papel do Capitão América da Segunda Guerra, e daí surge também a grande amizade com o Buck. Sim. Legal. Muito bom. Tá? Muito bom. E é claro que... E é interessante, né? Só um detalhe que claro. Assim, os valores permanecem. Então, sim. Vamos essência. Transportar ele, né, de uma Segunda Guerra até mais ou menos perfeito. Hoje, através dessa história que é super, como é que eu posso dizer? Uma ideia bem criativa, né, dele ficar congelado por um super tempo e de repente ele ser descoberto e aí, a partir daí, reanimado e virar justamente o líder dos Vingadores. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Tanto que sim, aí é claro. Lembrando que o filme começa com essa parte, né? Exatamente essa parte. Não, chama o general. Mas pô, são 2 da manhã, não? Chama a porra do general. Exatamente. Mas aí, assim, mano, é claro que isso foi se somando à cronologia oficial do Capitão América. Tá? Isso começou a fazer parte da, como você bem gosta de dizer sempre, né, da mitologia do herói. Sim. Né, da mitologia própria. Mas preservando a essência. Claro. Sem sombra de dúvida, preservando a essência. Claro. Mas também nessa época, e aí eu estou falando década de 80 já, 90, então avançando no tempo, surge também aquela história que a gente viu recentemente na série do Falcão e o Soldado Invernal, de que o Steve Rogers não foi o primeiro Capitão América. Então nos quadrinhos, nesse momento, é que surge aquela ideia de que não, teve outros soldados que vestiram o uniforme. E é claro que o principal deles é o Isaiah Bradley, que seria o primeiro Capitão América, o Capitão América Negro. Tá? Veio dessa época também. Sim. Tá bom? Sim. Dessa época também, década de 70, a gente viu isso sendo transposto para os filmes da Marvel. O Capitão América Nômade, quando ele deixa o escudo, outra fase. Exatamente, década de 70. Sim. Né? Então a gente está falando de vários elementos que foram trazidos para construir essa versão moderna do Capitão América, mas que, sem sombra de dúvida, mano, preservam a essência do personagem. Com certeza. Né? E até eles, depois, a história que eles, também do lado do Soldado Invernal e Falcão, a questão do agente americano. Sim. Que é a hora que o Capitão América sai de cartaz, sai de cena, fala, não, mas a gente precisa desse símbolo. Precisamos. E aí ele entra com um outro personagem, que é justamente o agente, que vira um agente americano com uma roupa parecida e tudo mais, mas que realmente tem um descolamento moral. Exatamente. E isso eu não sei se é pertinente esse tipo de análise que eu gosto de fazer do Capitão América com o Superman. Né? Mas eu diria que, em termos de essência, são realmente 2 criações de personagem em que você pode, de fato, colocar esse aspecto com uma certa equivalência. Essa questão da conduta moral e ética. Sim. Assim, quem é mais? Superman ou Capitão América?
Cada um na sua. Não parece? Cada um no seu universo. Mas não parece aquela coisa de que, olha, sabe aquele papo de que o Superman vira e fala assim, Superman não mente? O Capitão América também não. Sim. Ele é transparente, ele é correto, ele é altruísta, ele não pensa nele, ele pensa no bem comum. Existe até aquela expressão lá entre os fãs, né, de quadrinhos que falam, não, o Capitão América é o Superman da Marvel. Né? Fala assim, mas por conta desses valores, dessa conduta, de tudo isso. Sem dúvida. Verdade. E ele também muitas vezes, criticado por conta disso. Sim. Né? Porque no filme clássico do Superman, de 78, né? O Christopher Reeve, quando vai ser entrevistado lá pela Lois Lane, ela fala, né? Não, mas o que você defende, né? Eu vendo a verdade, a justiça e o sonho americano. Nem sonho americano, ela fala American Way of Life. O jeito de ser da América. E o Capitão América também, ele recebe muitas vezes essa pecha, né? De o patriotismo e o nacionalismo exacerbado. O que não faz muito sentido, porque o movimento nacionalista em si, ele flerta com o nazismo. Né? A gente pode esquecer que o partido nazista era o Partido Nacional Socialista. Verdade. Então, não dá para a gente confundir e colocar, né, o Capitão América como um extremista nacionalista. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Agora, Mauro, vamos pensar. Você tinha me perguntado das histórias, né? Eu tinha perguntado das histórias, e aí, óbvio, eu ia começar. A gente já deu um salto ali para 70, 80. Né? Até 90. Isso. Não, eu acho que. Se você pegar os filmes do cinema, né, ele vai pegando justamente essas referências. Então, Soldado Invernal, né? Depois tem outra também, que aí é justamente o Guerra Civil, né? Perfeito. Que também faz aí toda uma parte de junção em função do Homem de Ferro ser o líder da outra facção e o Capitão América, aliás, o Homem de Ferro de uma e o Capitão América de outra. E aí você traz isso justamente para o universo. Você trouxe a outra referência, o Nômade, sem escudo, de barba e tudo mais, né? Só comenta algumas que você acha que vale a pena a gente destacar aqui. Da gente compartilhar com os nossos ouvintes ali. Você falou de uma que é a mais recente, talvez, porque a gente está falando de 2006, 2007, que é Guerra Civil. Guerra Civil, tá? É interessante, essa tua pergunta é perfeita, Mauro, porque assim, existem super mega sagas do Capitão América. Olha, existem boas histórias do Capitão América. Então tem, né, o Julgamento do Capitão América, que é de 1989 aqui, né? E é claro, o Capitão América sendo julgado pelo quê? Porque ele desobedece à lei, né? Mantendo lá os valores e a moral e a ética dele intacta, né? Porque é aquela coisa, em termos da validade da lei e do que é certo, pode existir uma diferença, né? Então, é interessante esse tipo de questionamento. Claro. Né? A saga da morte do Capitão América, né? Saga da morte do Capitão América, que é escrito pelo Ed Brubaker. Ed Brubaker, um grande escritor, um grande roteirista. Por sinal, né? Sem Ed Brubaker, você não teria o Soldado Invernal. Curioso que não é uma história diretamente do Steve Rogers, mas assim, uma das grandes histórias do Capitão América é exatamente o Soldado Invernal. Claro. A história que aconteceu com o Buck, de como é que ele... E aí a volta dele para se encontrar com o Capitão. É isso aí. Tá? Então essas seriam, para falar a verdade, algumas histórias interessantes. Outra, que sim, e aí é Jack Kirby na jogada. Tá bom. Né? Por sinal, comprei essa edição recentemente, numa das últimas viagens de férias. Eu até compartilhei no The One Collector essa postagem.
porque eu estava exatamente discutindo o papel e a importância do Jack Kirby como co-criador, Claro. a relevância dele, tanto quanto o Stan Lee na Sim. criação desses personagens que a gente ama. Né? E aí eu mostrei essa edição do Capitão América, roteirizada e desenhada pelo Jack Kirby, que conta a participação do Capitão América em 200 anos da história americana. Né? Tanto que assim, Bicentennial Battles é o nome da história. Ele vai passando pelos vários momentos da história, desde a Guerra da Independência até pela Segunda Guerra Mundial. É bacana essa, e claro, tem aquela arte estonteante do Jack Kirby. Não se mistura uma hora com o Wolverine, ele não aparece com o Wolverine, não. Pô, que pena, hein? Ele deveria, né, cara? Deveria. Os dois eles se encontrando. Olha, tá aí um encontro que seria incrível. Não é legal, mesmo? muito legal o livro. Muito legal. É muito bacana nisso. E assim, eu diria que essas são... Mas o que eu quero dizer com isso, né? Essa edição é maravilhosa. Só tem a versão americana dela. Ainda não ganhamos aqui uma edição nacional. Mas assim, dá uma pincelada boa. Uma pincelada, mas assim... de como ele participou, de como ele tem influência. E mas é uma grande história. Claro. É uma grande história, mas é divertido. Claro. Eu me lembro de uma passagem, né? Também a história não é específica do Capitão América, e a gente mencionou isso no capítulo do Guardiões da Galáxia. Quem não viu, aliás, viu, tá? Porque foi a grande estreia. É verdade. Episódio 21 dos nossos episódios com isso vídeo, mesmo. Né? Com o cenário, teve também toda essa parte dos personagens. Foi bom mesmo. Mas aí a gente começou a falar um pouquinho, né? Guardiões, a parte cósmica, Thanos, Guerra Infinita. Sim. Né? A busca infinita também, né? Infinity Quest pelas pedras, né? Sim. E aí a gente entra no Guerra Infinita, onde no gibi quem tem um papel fundamental e quase definiu a história é o Capitão América. Porque o Capitão América, né, dentro do plano do Adam Warlock, qual que era? Né? O Thanos vai levantar a mão para socar o Capitão, na hora que socar, o surfista prateado entra naquela super velocidade e rouba a manopla. Tira a manopla, porque é a única maneira dele conseguir. Né? E o Thanos não vai saber porque eles estão envolvidos em uma aura, que era a única coisa que o Thanos não conseguia enxergar, mesmo usando a manopla. Então, quer dizer, se não fosse o Capitão nesse momento, ele era o último a entrar depois de todos os seres cósmicos e tudo mais, quer dizer, não, né, podia ser qualquer um, mas eles falaram, não, vamos botar no Capitão América, até porque ele tá naquela cena se defendendo com o escudo, né, que é uma coisa parecida com o que aconteceu no Guerra Infinita também, na hora que o Thanos aparece na Terra para pegar a última pedra. Tá? E você sabe que essa cena me marcou, cara, porque ele... E sabe uma coisa legal disso que você está falando, Paulo? É que isso mostra também, interessante, uma coisa que a gente falou um pouco no episódio do Homem de Ferro, de que o Capitão América ele ganha também bastante destaque quando ele participa das histórias dos Vingadores. Né? Então, assim, a história solo do Capitão é aquilo que a gente está falando aqui. Você consegue pontuar uma coisa ou outra, mas assim... Ele sempre é um personagem que ele se sobressai por ser o líder. O líder dos Vingadores e das histórias dos Vingadores. Líder nato, né? O líder nato. Né? Eu lembrei agora, você falando, né, da saga aí do Infinito. Sim. Eu lembrei, cabe mencionar, Guerras Secretas. Guerras Secretas também. Tá? Guerras Secretas. Eu não mencionei o Guerras Secretas, mas, porque de novo, mas... Ele entra nos episódios paralelos que está acontecendo agora. Exatamente. No universo, né? E é claro que tem essa nova guerra, mas tem a Guerras Secretas da década de 80 também. Que é muito legal. Que é bacana. Que é onde, inclusive, aparece o uniforme preto do Homem-Aranha. Né? Exatamente. Ele vem dali, né? Pouca gente sabe que ele vem dali, né? Exatamente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, vamos para a segunda parte, que a gente deu uma boa pincelada com relação ao herói, criação, o desenvolvimento dele ao longo de todos esses anos, até a gente chegar no MCU. Mas, agora a gente tem que falar, claro, da pessoa que personificou o Capitão América durante 10 anos e que virou uma marca, enfim, né, uma marca registrada dele. A gente não consegue imaginar hoje
alguém interpretando o Capitão América que não seja ele. Que não seja o Chris Evans, né? Acho que a história dele é bastante sucinta até ele virar o Capitão América. Sim. Mas que tem a grande curiosidade que gera uma série de discussões, que é o fato dele ter incorporado, antes do Capitão América, um herói, que foi o quarteto do Quarteto Fantástico, foi o Tocha Humana. Né? Pessoal, se vocês não lembram, Chris Evans já foi o Tocha Humana. E, por sinal, ele foi um bom Tocha Humana. Ele, sabe, eu gostava. Você gostava? Eu gostava, fanfarrão, né? Fazia aquelas... Molecão. O irmão da Sue Storm. Da Sue Storm, que fazia as brincadeiras com coisa, né? E aí, óbvio, que a gente não está falando do MCU, não está falando da Marvel. É verdade, não tinha nada a ver com o MCU ainda. Anterior Disney também. Sim, Marvel é verdade. Disney. Não tinha essa construção de todos os universos, tanto que virou uma... Né, ele teve 2 episódios. Por sinal, cara, eu gostava do Reed Richards como o Senhor Fantástico, né? Acho que as escolhas foram boas. Sim. Né? Mas eu acho que... o Coisa não me convenceu. O Doutor Destino, eu acho que merecia uma ideia maior. Né? Mas, como eu falei, eu acho que ele, como Tocha Humana, foi bom. Acho que as cenas que ele fez, que deu uma destacada no personagem, foram boas. Foram dois filmes. Foram dois filmes, porque o segundo, se eu bem me lembro, é o do Surfista Prateado. Né? E que não chega nem a olhar o Galactus nessa história, então vamos, deixa de lado o Galactus. Porque mas me lembra uma cena legal, por exemplo, acho que é no final do primeiro filme, que eles estão no barco, e aí ele sai e faz um quarto de fogo, quer dizer, tem umas coisas assim, aí ele correndo atrás do surfista, sim, tudo mais. Eu lembro dessas cenas. Então essas coisas eu acho que né? E aí ele fazendo a questão da tempestade de fogo também, que ele tinha que meio que segurar um pouco os poderes dele, né? E aí inclusive com isso, dessa forma que eles conseguem vencer o Doutor Destino no primeiro filme. Mas eu ainda torço por um mega filme do Quarteto Fantástico. Não, e vai ter. Vai mas eu tô crente que a gente... Eu tenho esperança. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente vai começar... Que teve aquele filme, o outro Quarteto Fantástico. Não, aquele lá, pelo amor de Deus. Aquele lá, a sua expressão foi isso. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, existe uma dificuldade, né, de você pegar, eu acho, né, eu tô imaginando assim, você pega um personagem que, óbvio, no Quarteto Fantástico não foi um super filme, não fez um super sucesso, né, para falar assim, não, Chris Evans é o Tocha Humana, e se a gente pegar e botar ele para fazer uma outra coisa, tem uma chance de não dar certo. Né? Não foi isso. Até porque assim, né, Mauro? O Chris Evans, até antes da escolha do Capitão América, tudo bem, ele fez carteira, mas ele não era um ator assim de destaque. Isso. A questão é essa. É verdade. A questão é essa. Ninguém sabia. Ele tinha feito um ou outro filme assim. Alguns se lembram dele de um filme, mas assim, poucas pessoas, às vezes, Scott Pilgrim, né, que é baseado no joguinho, nos jogos e tal. Assim, ele talvez alguns lembrem dele nisso, mas assim, ele não era relevante. É verdade. Na prática mesmo, ele era um ator sim, em ascensão, mas ao mesmo tempo desconhecido. Um título que você chegasse e falasse assim, não, estúdio, não, esse cara e aí vem a Disney, né, a Marvel, Disney, assim, né, na verdade, mais a Marvel, talvez, e fala, não, beleza, precisamos de uma pessoa para ser o Capitão América, cara, líder dos Vingadores, um dos principais personagens da Marvel ao longo de toda a existência deles. Eles não podiam errar. Eles não podiam errar nesse casting. Eu acho que a gente vai entrar logo depois no Thor, depois vai falar de Hulk também e tudo mais, né? Eu acho que assim, a escolha do Homem de Ferro, né? Para quem também, de novo, não escutou, vale a pena. O capítulo do Homem de Ferro está muito legal.
E a gente fala justamente dessa história do Robert Downey Jr. E aí eu acho que o Chris Evans, cara, casou absurdamente. Né? Eu acho que ele se dedicou. Existe uma. Como é que eu posso falar? Né? Você imagina você fazer por 10 anos um mesmo personagem. Né? Sim. E existe toda uma preparação, porque o herói, né? Tirando o Homem de Ferro, que você não precisava malhar, quer dizer, né? Thor, você precisava. Sim. Um deus nórdico. Um deus nórdico e tudo mais. E o próprio Capitão América é a mesma coisa. Não adianta ele ser franzino. Não, tomou o soro do super soldado. Um personagem forte e tudo mais. Então, quer dizer, o Chris Evans teve que fazer todo. De 2 em 2 anos fazer um processo de preparação. A primeira cena do Vingador. Que ele tá gigantão. Quando abre a maca, gigantão. É absurdo. Gigantão. Então, quer dizer, tem todo um processo de preparação que ele mesmo falou que era complicado, doloroso e tudo mais. Mas, enfim, eu fico imaginando como deve ser difícil, né? Para eles mesmos, né? Em termos da preparação, os treinos e tal, alimentação. Assim, é bacana de ver, mas, deve ser um negócio sofrido, cara. Não deve ser uma coisa simples, não. Se você parar para pensar, né? Vamos pensar assim, a gente teve 3 filmes do Capitão América, e mais 4 Vingadores. Tudo bem que o Vingador, o Guerra Infinita e o Endgame foram feitos juntos. Sim, né? sim. Mas então vamos imaginar que pelo menos em 6, embora, óbvio, né, são divididos em 2 filmes porque foi uma coisa longa. É verdade. Então, mas vamos imaginar que foram 6. Quer dizer, em 10 anos dividido por 6, dá menos de 1 ano e meio, mais ou menos, entre eles, você tem que, cara, fazer essa preparação. Ele ficou 10 anos treinando direto. Dá pra, na verdade, falar isso, né? 10 anos continuando o preparo para se manter no papel. Isso. E tem outra coisa que a gente precisa mencionar, que é o aspecto físico, que eu estou dizendo, né? Loiro, né? Olho, acho que é o olho azul dele ali, acho que sim. Que é o Capitão América na essência. O Capitão América era isso, né? O branco com loiro, olho azul. Sim. E aí ele casava também, porque se ele fosse, sei lá, né? Negro, por exemplo, eles não colocaram o Capitão América negro, eles puxaram toda a essência do quadrinhos, né? Nos quadrinhos o Capitão América era com essas características. Então, você tinha que escolher um ator dessa forma, menos que pintasse o cabelo, fizesse ainda uma coisa, mas falou não, né? Chris Evans, né? Dentro da sua de como realmente ele, de como que ele é. E aí, fizemos a escolha. E aí fomos para o primeiro filme, né? Entrando já agora então no primeiro filme. Primeiro Vingador. No primeiro Vingador. Entendeu? Então essa foi toda a história de Chris Evans, que é mais curtinho, mas que aí vem como é que eu posso dizer? O teste de fogo, né? Quer dizer, será que Chris Evans, o Tocha Humana, vai se sair bem como Chris Evans, o Capitão América? Porque assim, aí vão pensar também que sim, qual é a importância do Tocha Humana dentro do universo Marvel e qual é a importância de um Capitão América, né? A representatividade de um Capitão América dentro do universo Marvel. Não dá nem para não dá nem para comparar. Quer dizer, é um patamar gigantesco. Então, muito desnível. Fora que você tem as personalidades diferentes, né? Do brincalhão pro cara sério, sabe? Eu vou andar de Ferrari, e não vou lá sei lá, não era nem no treino, né? Era em algum evento lá do Reed Richards. Onde que ele tá? Tô andando, aí pegou fogo na moto, umas coisas assim, né? Você lembra bem do filme? Eu apaguei da memória. Você lembra? Então. Eu apaguei da memória. Então, e aí para um personagem que a gente já falou aqui, valores certinhos, seguir e-mail, né? Siga o plano, seguindo, né? Você sabe a coisa mais legal? Você sabe a coisa mais legal que eu vejo dessa evolução toda? Tudo bem, a gente vai falar do primeiro filme. Mas assim, uma coisa que você consegue enxergar novas camadas do personagem e da personalidade do Capitão América, do Steve Rogers, ao longo de todos os filmes. Sim. O ápice, para mim, o ápice no sentido da interpretação
que traduz a essência do personagem. Sabe qual é? Quando eles perdem pro Thanos, o Thanos dá o estalo e dizima metade do universo, tá? E aí eles não conseguem não no Guerra Infinita, no Endgame, logo no início. Sim. O Thanos morre. Thor corta a cabeça do Thanos, acabou, morreu. Não tem o que fazer, não dá pra voltar atrás. Sim. E aí é claro... Já não tem as pedras, né? Não tem as pedras. Passam-se 5 anos. Sim. E é nesse ponto, Mauro, que eu acho maravilhosa, né, a solução dada por Steve Rogers. 5 anos se passaram. Ele deixou de ser o Capitão América. Mas ele não deixou de ser quem ele é, na essência. Tanto que aparece ele fazendo o quê? Ajudando as pessoas. Cara, essa cena é incrível, porque você olha pra isso e fala assim, o Steve Rogers, ele faria isso. Ele, lá no grupo de terapia, tentando ajudar as pessoas, mesmo ele com seus próprios conflitos, né, com as suas frustrações de não ter conseguido, né, reverter a situação, ele como um ser especial, né, isso não foi suficiente para eliminar a ameaça do Thanos, mas ele continua fazendo o bem. Cara, eu acho isso maravilhoso, né, porque você consegue enxergar que, sim, né, ele é assim, independentemente de estar vestido com o uniforme, com a bandeira americana ou com o escudo. Ele não precisa disso. Exatamente. Ele não precisa disso para ser quem ele é. Legal. Acho muito boa analogia. Interessante, né? Muito boa acho incrível isso. É que para mim marca bastante o Guerra Civil, né? Falando a hora que ele chega, né? Sim. E você fala assim, olha, chega o General Ross lá, né? Mostra todos os problemas que foram causados ao longo dos heróis, da atuação dos Vingadores, e fala assim, não, agora tem um livro aqui, né? Tratado de Sokovia? Sokovia, não é isso? Tratado de Sokovia, e ele fala, não, isso não tá certo, não concordo, não vou assinar, entendeu? É maravilhoso. Eu gosto muito também. Mas vamos lá, vamos falar do primeiro filme. Vamos lá. Ano do primeiro filme, vamos começar com alguns aspectos interessantes. 2011. 2011. Tá. 2011 fez sua estreia, Capitão América fez sua estreia no universo cinematográfico da Marvel. E é claro, a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, porque é um filme de origem. Sim. Né? É um filme de origem. Já falamos de encontrando o escudo, mas é interessante que eles encontram o escudo, mas eles voltam o tempo para falar de quem que é esse cara, de quem que é esse escudo, entendeu? E eu acho maravilhoso. Isso. Você falou do escudo, eu tô olhando aqui para PEG, pessoal, para quem está nos assistindo, está vendo aqui, né? O Mauro trouxe algumas figuras selecionadas. Para quem não está vendo, só escutando, tem uma figura aqui da Peggy Carter com a roupa dela de oficial do governo. E eu acho que é exatamente mais ou menos com essa roupa que ela tem uma cena de ciúme com o Steve Rogers, que ele tá com o escudo, porque o Stark, o pai do Tony Stark, né, o Howard Stark, ele tá lá com o escudo testando, e aí ele fala, não, escudo de vibrânio, tal, não sei o quê. Eu não lembro exatamente que ela fica enciumada. Não, é porque ela viu ele tomando um beijo, lembra? Que a secretária. A secretária vai lá e dá um beijo nele, ela fica enciumada, puxa a arma e exatamente essa. Realmente funciona. E ela tira com convicção, entendeu? Pô, eu acho. Puta da vida. Puta da vida. E ele com uma cara assim de expressão do tipo, opa, peraí, acho que fiz. Talvez na ingenuidade dele, né? Mas coitado, ele sem beijado, malícia. Não é que ele beijou. Ela chegou bem na hora ali, né? Maravilhoso. Bom, já que você está falando aqui, essa é uma peça muito legal. Posso fechar e mostrar aqui, Mauro, enquanto você fala? Ó. Não existe, não lembro de outra peça da Peggy Carter que foi lançada. Tá vendo que tem até a meia calça dela, salto alto, né? Sim. Vem com a arma, né? Eu vou tentar
dar um 360 Cabelo, aqui, cabelo ó. esculpido, a head muito bem feita, por sinal, bem bonita, inclusive com uma parte de maquiagem. Ó, vou até chegar mais É, perto chega aqui, um vou pouquinho fazer mais perto, que é questão bem aqui, bonita. ó. É bem bonita essa peça. Olha que bacana, gente. É muito legal, muito legal. Às vezes as pessoas nem sabem que existe essa qual, peça. de qual fabricante que é, Mauro? É dessa fabricante aqui, chama JX Toys. JX E aí, Toys, pessoal. e Olha aí lá. é justamente essa. Sim. Ela é identificada com esse código aqui, 032, tá? Perfeito. É uma peça muito legal, até porque, assim, né? O universo. A última cena do Endgame é o Capitão América dançando com ela, né? Então. Não existe final melhor pra mim do que esse final. Pois é, né? Muito legal, muito legal. E aí fizeram, então, justamente essa figura para bater com o Capitão, e aí ela escala um sexto também. A gente trouxe um outro Capitão aqui, não é o do First Avengers, mas depois a gente vai falar sobre ele. Mas só para vocês verem que a questão justamente da escala bate, então dá para fazer a partner dele na dança. Né? E fica claro que o Capitão América é gigante, né? Exatamente. Super soldado mesmo. Eu gosto muito, eu acho que esse é um dos méritos do primeiro filme, essa atmosfera toda da Segunda Guerra. Né? O filme, na verdade, ele passa o tempo todo... Praticamente 98% do filme é um filme... é um filme de época. Né? É um filme de época e que tem, né, como ponto de destaque e eu acho que é essa palavra, né? Tem essa química dele com a Peggy Carter, que dá todo um sabor especial né, pro filme também. E é interessante, né? Aí falando rapidinho um pouquinho da personalidade da Peggy, né? Acho que todo o elenco do filme foi muito bem escolhido, né? Desde o Tommy Lee Jones como sendo o coronel, né? Até o próprio Stanley Tucci é o médico. A gente citou dele, eu esqueci de falar o nome, só queria pontuar. Stanley Tucci. Fez também o médico, né? A questão do Buck, né? A escolha do ator para fazer o Buck. Sebastian Stan. Então ele também, e aí, cara, existe realmente também uma química no sentido de amizade entre ele e o Chris Evans, muito legal, parece muito genuína durante o filme, né? Aí a gente lembra justamente da Peggy, e a Peggy, né? Hayley Atwell, ok? Isso. Só para lembrar o nome da atriz também. Isso. Então a Peggy, ela tem aquela cena onde tem os outros cadetes, né? Sim. E justamente o que o coronel acha que ele é forte, lá, que é o cadete que inclusive mexe com ela, né? E aí ela dá um chega pra lá nele, né? Sim. E você percebe que ela tá querendo alguma coisa um pouco mais de essência e menos da parte física. De brutalidade. Né? Tem alguma coisa assim. E aí você tem um Capitão América, que aí né, Chris Evans começa a mostrar um pouquinho para por que ele veio, né? Do franzino ali, e tem aquela cena no lixo que é muito legal, que ele puxa a tampa do lixo. A tampa do lixo. Cara, ali é muito... Eu posso continuar fazendo isso o dia todo. Que marcou durante todos os 10 anos, mas assim, cara, é aquilo assim, putz, sabe, quando ele pega, já tinha intimidade, vamos dizer assim, né? Essa cena é muito bonita, né? Essa cena é muito bonita porque a simplicidade da cena, né? Que mostra a coragem, né? Que mostra a coragem, que mostra, né, uma personalidade forte por trás daquele corpo franzino. Exatamente. Né? E aí tem toda a parte antes dele ir para o laboratório, né, que é a escolha dele, a questão dele fazer lá os testes em vários estados para tentar entrar e tudo mais, e não conseguir passar. E aí, numa sorte, né, de destino, eu acho que, na verdade, eu sempre falo que o destino, o universo ele conspira para aquilo que você quer, né? É uma coisa que, inclusive, a gente traz aqui na MBM, né? Você tem uma peça e o universo conspirar para você tê-la. Mas ali acontece o quê? Isso é verdade, viu, gente? Isso é verdade. Isso é verdade porque eu também sou cliente do Mauro aqui e eu posso dizer que,
Ó, o Mauro, ele dá um jeito. Então. Mas aí, o que acontece? O caminho dele se cruza com o do doutor, né? Sim. E aí ele fala, pô, a busca do doutor não é, né, já por um soldado, né, com características físicas, treinamento, não, ele quer essência, né? E aí ele pega, então, o Steve Rogers, tem aquela cena dele que tá no teste, entra um soldado ali e fica ali na porta, né? E aí ele entra com a pranchetinha aqui, e aí ele faz aquelas perguntas, por que você tá aqui, né? Aí ele olha e fala assim, is this the test? Né? Isso é um teste? E aí ele faz algumas perguntas, não, você tá aqui, você quer ir aqui porque você quer matar nazistas, né? E ele fala, não, eu não quero, só quero ir, né, para tornar a coisa mais justa, onde, né, tirar os valentões do poder, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E aí, quer dizer, ali você já começa a falar, pô, Chris Evans, cadê o Tocha Humana, cara? Não, acabou. Cadê o Tocha Humana? Acabou, não sei o que lá. Desapareceu. E aí, mas muito da história, né, não sei se você concorda comigo, muitos dos pontos que você começa a puxar ganchos do Capitão América, né? Então isso, de, não desistir, fazer 200 testes, e a questão da granada, e a questão, até outra que é muito legal, né? Que é a questão da bandeira lá do... Porque eu ia falar disso, você estava contando, estava me lembrando disso. O lance da bandeira também, que é uma forma de mostrar a perspicácia Claro. E a inteligência. Exatamente. O soldado inteligente que não necessariamente precisa resolver as coisas na força. E é um soldado, por isso que eu acho bastante interessante, é um soldado completo. Sim. Né? Sim. É um soldado completo no sentido de que existe, claro, a força física, uma força mais sobre-humana, resistência, velocidade e tal, mas ao mesmo tempo você tem, né, uma fortaleza moral, certo? Uma conduta ética e, claro, inteligência. Sim. Você sabe que é uma idealização, claro, né? Sem sombra de dúvida, de ser humano. Claro. Assim, é de novo, né? O arquétipo do herói, né? Virtuoso na sua essência. Claro. E o líder ele tem que ser inteligente, né? Ele Claro. não pode resolver as coisas só na porrada. E eu me lembro de uma outra cena, e é óbvio que não é no primeiro filme, mas quando eles colocam no endgame que ele tá descendo lá com o cetro na mão, e aí fala, pô, todo mundo acha que vai ter uma porradaria aqui na hora, e ele, inteligentemente, ele chega lá pro cara e fala, Hey Hydra. E aí ele segue andando. Essa cena continua sendo inteligente, porque ele não sabe que, né? Pelo fato de ter voltado no tempo, ele não sabe que aquilo ia acontecer, certo? Que ele encontrou aquilo, e aí ele faz essa brincadeira toda, né? Mas aí, voltando pro filme, então tem a questão da bandeira, uma questão, muito legal, inteligente e tal. A granada realmente se mostra que, ele é um herói em essência, sem ter o porte do Capitão América. E aí ele vem e ele consegue, com essa mesma essência, começa a chamar a atenção dela, não como a chefe dele, né? Mas principalmente aquela questão de, olha, ela começa a gostar dele, né? E aí a gente vai pro laboratório, ele é escolhido pelo doutor, tem aquela conversa muito legal antes dele, né? O doutor leva uma bebida para ele, aí ele não. Para mim, não é para você. Não é para você, e tudo amanhã você tem amanhã você tem o experimento, tudo tal. E ele fala a famosa frase, Bia, né? Seja um homem bom, né? Porque o soro ele vai justamente intensificar isso. E você sabe uma coisa legal que eu queria só acrescentar também, mano? E que o filme traduz muito bem. Como o Capitão América ele defende a ideia de que você é aquilo que você faz. Sim, o exemplo, né? Sim. É pelo exemplo, né? Tanto que, assim, ele, no filme, é o propagandista no primeiro momento, mas ele não está engajado na luta armada mesmo. Sim. Né? Ele tá na propaganda. Sim. Ele é um símbolo de propaganda, tal, e ele fica indignado com isso. Sim. E chega uma hora que ele fala, não, o exército lá, o
destacamento, o pelotão que tinha o Buck, que ele sabe que tinha o Buck, tá preso. E aí ele fala assim, não, eu vou agir. Eu vou agir por quê? Porque eu posso agir. Sim. E existe uma grande diferença, né? I'm a captain, lembra da história? É. Captain. Não, você não pode, não, você tem que me escutar, ela fala no avião, né? E aí ele pula e fala, não, eu sou um capitão, porque já era o Capitão América, eles criaram o nome Capitão América, e aí é muito legal, ó, você lembra disso daqui, ó, né? Que exatamente. Vem, junto com essa versão, ela vem com dois escudos, ó. Pessoal, para quem está nos vendo, é o escudo clássico que ele usa, inclusive, na hora que invade a fábrica do Caveira Vermelha para resgatar o Buck, né? Exatamente. Lindo, hein? Lindo. Muito legal. Lindo demais. Fato de... É aquela coisa. Existe uma diferença entre fazer aquilo que é difícil e aquilo que é o certo. É isso. Exatamente. E eu acho que é isso, sabe? Ele é um símbolo disso. E isso se traduz muito na hora que ele toma a decisão, né, de encarar aquela história. Eu vejo isso muito no Capitão América, como um princípio dele. Sim. Ele encara a realidade como ela é. Sabe? Ele não se questiona sobre isso. Ele fala assim, tem que fazer, vamos a fazer. realidade é essa, então encare a realidade, né, e a enfrente. Nem encare, aceite a realidade como ela é. Sim. E lide com ela. Sim. Ele é assim. Sim. Eu vejo que o Capitão América é isso. Sim. Ele se define por aquilo que ele faz. Sim. Né? Sim. Muito bom. E aí, claro, né? Oi, diga. Não, eu só queria comentar o seguinte. Aí, quer dizer, ele tá lá fazendo lá o personagem dele, né, tentando incentivar os soldados e tudo mais, com esse escudo aqui. Lembra que eles colocavam, inclusive na parte de trás do escudo, o que ele tinha que ler, né? Ele colocava aqui, ele lia, né, justamente para incentivar os heróis. E aqui vai já um primeiro, aí começa, né, a gente, enfim, tirou já Chris Evans como tocha humana da cabeça, né? O pessoal já comprou isso. Sim, eu acho que o roteiro, essas cenas colocadas, a questão que a gente comentou aqui dos outros atores muito bem escolhidos, e daqui a pouco a gente vai entrar nesse cara aqui que também faz toda a diferença. Temos que entrar mais ou menos rápido, viu, porque o nosso tempo já passou, né? Já passou, tá então, bom? Mas aí, só comentando, então, que é o seguinte, quando ele está com esse escudo, né, foram criadas várias figuras com ele como sendo justamente o garoto propaganda. Né? Quando ele vai invadir a fortaleza do Caveira Vermelha, também foi que ele põe lá primeira vez um capacete e aí vai... Pô, aquela figura do Capitão América, para mim, é a minha favorita, sabia? Exatamente. Que o uniforme do Capitão América, mas o uniforme de guerra. Isso, que é o Rescue. Que justamente chama-se Rescue, né? E aí, quer dizer, o filme fez tanto sucesso que fizeram várias peças de todos justamente essas várias trajes que o Capitão América usou ao longo do filme, até chegar no Capitão América First Avenger, que é o uniforme que ele cria com o escudo redondo, né? Que é a cena da Peggy dando os tiros lá do clima dele, que explica aqui que é o vibrânio, etc. Sim. E aquele vira o grande uniforme dele dali realmente até o final do filme. Até o final do filme. Né? É isso aí. Que aí é mais voltado para uma Segunda Guerra Mundial e tudo, mas que toda ali se bate o olho e você viu um Capitão América já com um escudo, né? E é legal porque ele vem com as armas também, né? Ele dava uns tiros ali. É legal, pô. Quando ele invade a fortaleza, ele sai atirando. Isso. É até inusitado, porque nos quadrinhos não existe isso. Não existe isso. O Capitão América usa o escudo como defesa. Tudo bem que ele usa como, né, uma ferramenta de ataque, porque o escudo ele é meio magnético, né? Ele parece um bumerangue, né? Volta sempre na mão dele. Então, isso é uma coisa que eu ia comentar, né? Ele usa bastante a questão do escudo para poder fazer ali já.
mostrar que ele joga o escudo, bateu em vários soldados, bateu na árvore e volta dele. O escudo desafia as leis da física. Acho muito legal. Não, o cara é bom. O cara é bom. Tanto que depois o pessoal tenta usar também, o próprio Sam tenta usar, aprender a usar e tudo mais. Verdade, mas ele aprende bem, né? É verdade. E aí a gente entra nesse cara aqui, que é o Caveira Vermelha. Pode mostrar lá. Vou trazer ele mais de perto para... Vem nessa caixa aqui linda. Estou mostrando a gente está mostrando a versão para 6, mas tem de várias. O próprio Caveira Vermelha, Side Show, abusou de fazer várias versões dele, tanto comics, tá aqui, inclusive, né? E aí vem inclusive com a cabeça dele sem a máscara, não, né, cara? Ao contrário, né? É o contrário. Essa é a face verdadeira dele. E aí, de novo, a escolha. Né? Põe um do lado. Olha lá. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. E aí, quer dizer, mais uma vez, uma escolha certeira da escolha do personagem do Hugh, né? Hugh Weaving, certo? E você sabe que tem gente que pega justamente essa peça só para pegar essa cabeça e fazer o Agente Smith. O Agente Smith. Imaginei. Não tem, né? Num cesto não existe o Agente Smith. E nessa figura aqui, cabe dizer, o Caveira Vermelha vem com o Tesseract. Por sinal, cabe dizer que no filme do Capitão América há a introdução do Tesseract. Que vai repercutir durante toda a saga do infinito. Até o último episódio. Então, aqui a gente tem a conexão, Exatamente. A conexão com a história, né, que está sendo contada. Mas, de novo, aquilo que a gente sempre gosta de falar desses filmes dos primeiros 10 anos. Existe uma conexão com a história que está sendo alinhavada, mas ainda assim você tem a história do Capitão América, começo, meio e fim. Isso. Mas qual é a solução, né, para a história ser contada? Claro, eles retomam lá, né, a origem dos quadrinhos, ou o retcon dos quadrinhos, caiu no Atlântico, ficou congelado, cena pós-crédito, né, tem lá ele... nem cena pós-crédito, acho que é a cena final mesmo. É a cena final mesmo, que ele acorda no tempo atual e o Nick Fury fala para ele: Capitão, tem uma coisa pra você fazer aqui. A gente precisa conversar. Exatamente. A gente precisa conversar. E aí, pra gente terminar, a gente trouxe esse Capitão América aqui, né, que é muito legal. E por quê? Porque ele vem com os dois escudos, representa praticamente, né, o capitão de início, né, de criação, com o capitão que todo mundo conhece, numa versão que nunca, uma versão exclusiva para comemoração dos 10 anos, também feita pela Hot Toys, né, tá vendo aqui que é justamente o selo aqui de uma edição especial, né, muito legal por sinal, aqui, se a gente olhar, é uma arte referente aos 10 anos. Linda a caixa, hein? Bem bonita essa caixa. Linda a caixa. Super bonita a caixa. A base dele também aqui, peraí, aqui, Pegou. Ela pegou aqui no... Deixa eu ler. A base dele... pronto. A gente faz assim. E aí a base dele também, Helder, pronto. Ele também remete, está escrito aqui na parte de baixo, aqui, também, questão de 10 anos aqui. Tira aí. Que legal. Super bonito. Tá? E uma versão que você tem o A do Avengers aqui, numa roupa preta emborrachada, ele é super articulado, apesar dessa roupa emborrachada, né? E você tem os dois, justamente legal que você tem os dois escudos, uma head absurda. Absurda. É absurdo a qualidade dessa. Eu acho que é uma das melhores que eu já vi. É uma das últimas peças que foram justamente lançadas e uma das mais bonitas mesmo. Moral, você sabia que Capitão América teve um orçamento de produção de cerca de 140 a 150 milhões de dólares e bilheteria arrecadou por volta de 370 milhões de dólares em todo o mundo. Sucesso. Claro que não é aquele sucesso estrondoso de outros filmes da Marvel, mas um sucesso que estabeleceu esse personagem tão importante. Com certeza.
São importantes. Pessoal, acho que também a gente se estendeu um pouquinho mais, mas era inevitável. Inevitável para você falar um pouco desse personagem que é fundamental dentro do MCU, tá bom? A gente deu uma primeira pincelada aqui, olhando o primeiro episódio, criação do personagem e tudo mais, e com certeza daqui a pouco a gente volta para falar mais do Capitão América, né, em função já nos outros filmes e o quanto que ele influenciou na questão do restante do MCU, tá bom? Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, como sempre, _TheOneCollector lá no Instagram. Ótimo. E pra gente no famoso @MBM Unlimited, underline Unlimited, né, MBM underline Unlimited, também no Instagram, tá bom? Feito. Pessoal, super obrigado, espero que vocês tenham gostado. Boa! E a gente vê vocês aqui no próximo episódio. É isso tá aí. Bom? Valeu, abraço. Pessoal. Abraço. Obrigado. Valeu, Manuel. Abração. Tchau.